Bem-vindo a uma jornada reveladora, onde segredos ocultos finalmente vêm à tona. Prepare-se para descobrir uma verdade surpreendente, enterrada sob séculos de história. O que você está prestes a ouvir não é uma simples narrativa, mas uma profunda revelação sobre as raízes da Igreja Batista no Brasil e suas conexões inesperadas com a maçonaria. Você já se perguntou como dois mundos aparentemente opostos podem se entrelaçar de maneira tão intrínseca? E se os líderes religiosos mais influentes também ocupassem posições de destaque em uma sociedade secreta, moldando o futuro da fé e da espiritualidade? Vamos explorar os meandros dessa aliança inesperada, revelando como a maçonaria e a Igreja Batista caminharam lado a lado desde sua fundação. Prepare-se para questionar tudo o que você pensava saber sobre a história da fé cristã no Brasil. Esta é uma verdade que muitos tentam esconder, mas hoje você vai conhecê-la de forma clara, direta e impactante. A primeira Igreja Batista do Brasil foi fundada por maçons. Os emigrados dos Estancursiwa, que se estabeleceram em Santa Bárbara, São Paulo, fundaram em 10 de setembro de 1871 a Igreja Batista em Santa Bárbara, quarta página. Do 130º, a primeira Igreja Batista em solo brasileiro. Esses mesmos fundadores, entre eles o pastor Richard Ratcliffe, também estabeleceram em 1874 a loja maçônica George Washington, 4 página, 44. Pelo menos 5 dos fundadores da primeira igreja eram maçons, incluindo o pastor Robert Porter Thomas. O pastor Thomas atuou como interino, tanto na primeira igreja quanto na Igreja da Estação, fundada em 2 de novembro de 1879 pelo pastor Elias Houghton Quillen. Ele somou cerca de 25 anos de serviço pastoral em ambas as igrejas, sendo o pastor com maior tempo de atuação nelas. Em 12 de julho de 1880, a pedido da Igreja da Estação, formou-se um concílio que reuniu as duas igrejas para a recepção e consagração ao ministério do irmão Antônio Teixeira de Albuquerque, que havia sido batizado pelo pastor Thomas. O concílio ocorreu no salão da loja maçônica, sob a moderação do pastor Quillen. Conforme descrito na carta subscrita pelo moderador e pelo secretário do concílio, 4 página. Do 149, tradução e página. 407 facsímile do original. Este documento foi enviado ao Foreign Mission Board of the Southern Baptist Convention, em Richmond, EUA. Curiosamente, o primeiro pastor batista brasileiro foi batizado por um pastor maçom e consagrado ao ministério no salão de uma loja maçônica. É importante recordar que a igreja em Santa Bárbara era uma igreja missionária. Ela foi fundamental para que a Junta de Richmond nomeasse missionários para o Brasil, estabelecendo a Missão Batista no Brasil. O primeiro missionário foi o pastor Quillen, em 1878, com recursos próprios. Posteriormente, vieram outros missionários sustentados pela junta, como Bagby, 1880, Taylor, 1882, Soper, 1885, Putef, 1885 e outros. Bagby, Soper e Putef pastorearam a igreja em Santa Bárbara, que contava com um expressivo número de maçons entre seus membros. Em 1921, Salomão Luiz Ginsburg, missionário da Junta de Missões Estrangeiras de Richmond, publicou seu livro Um Judeu Errante no Brasil, uma autobiografia que inclui descrições de sua condição de maçom, 5 página. 82 e 83. Ginsburg, um dos grandes nomes da obra batista no Brasil, foi editor do primeiro Cantor Cristão, 1891, que continha 16 hinos, e na edição atual do Inário,
Ele é citado como autor ou tradutor de 102 hinos. Ele também fundou a loja maçônica Auxílio à Virtude em São Fidélis, Rio de Janeiro, 2 de julho de 1894, e a Igreja de Cristo, chamada Batista, a primeira Igreja Batista de São Fidélis, 27 de julho de 1894. Segundo o pastor Ebenezer Soares Ferreira, conforme citado em O Jornal Batista no 30 de 24 de julho de 1994, Ginsburg também foi responsável pela construção do primeiro templo batista no Brasil, o da primeira Igreja Batista de Campos, com a colaboração financeira dos maçons. O pastor José de Souza Marques foi uma figura de grande destaque, tanto no meio batista quanto na maçonaria. Ele ocupou cargos importantes, sendo presidente da Convenção Batista Carioca e da Convenção Batista Brasileira. Em 1940, durante a Convenção da Bahia, organizou a Aliança dos Pastores Batistas Brasileiros, que mais tarde se tornou a Ordem dos Ministros Batistas do Brasil, na qual permaneceu como presidente até 1962. Seu legado é amplamente conhecido e respeitado no meio religioso. No âmbito maçônico, José de Souza Marques também exerceu papéis de relevância. Ele foi presidente do Supremo Tribunal de Justiça Maçônica por um longo período e até hoje sua única foto permanece exposta no Salão do Conselho do Palácio Maçônico do Lavradio. Em homenagem a ele, a sala do Tribunal de Justiça no mesmo palácio recebeu o nome de José de Souza Marques. Além disso, ele foi membro efetivo do Supremo Conselho do Brasil para o rito escocês antigo e aceito, sendo que um retrato pintado a óleo dele está em exposição na sede do Supremo Conselho. A trajetória de Souza Marques exemplifica a harmonia que muitos homens de fé, especialmente batistas de destaque, encontraram entre a prática maçônica e a fé cristã. Inúmeros cristãos ao longo dos anos conciliam sua devoção religiosa com a participação ativa na maçonaria, sem ver incompatibilidade entre essas duas tradições.